Boa noite. Não é igual, não é o comum, não é o mais Como tradicional. Não é o mais estamos? tradicional. Então, acho que quando você é um pouquinho diferente, ele se deve respeitar. Da mesma forma, por exemplo, eu citei esse caso de canastro que eu faço. Por exemplo, eu já sempre, além desse amigo, por exemplo, tem uma amiga minha que é muito Olá. brother, que ela tem muito brother, que é casado, de pai com cara. Já saí pra jantar com eles. Eu e ela e eles dois, nós duas, três vezes jantar, só tomar um show de tal. Impressionado, meu Deus, só comigo. Oi, maravilhosa. Boa noite, minha linda. Como você está? Tudo certo? Me escutando direitinho ou tá dando muito ruído? Não, tá super bom. Pra ti tem eco? Não, tá tudo certo. Então, boa noite, Krishna. Vamos deixar as gurias entrando. Hoje o tema da nossa live é super importante, falando sobre o nosso tempo interno, sobre as nossas conexões, trazendo essa deusa toda poderosa que trabalha com todas as conexões dos nossos elementares, da nossa natureza interna. E vou deixar vocês apresentar, né, meu bem? Luz divina diante Ah, deste universo todo que temos. Seja muito bem-vinda, abrimos esse portal e que todos que estejam aqui também sejam muito bem-vindos. Que essa palavra possa se reverberar e que a gente possa ter muitas pílulas de várias doses de consciência no dia de hoje. Fica à vontade, se apresente para os nossos seguidores e que boa seja leve noite. como a gente. Boa noite a todos. Gratidão pelo convite, minha irmã. A gente se conhece, como eu posso dizer, assim, de outra vida dentro desta vida, né? Exatamente. Onde éramos pessoas muito diferentes, né? E que bom que a gente vem a cada momento dando um passinho, né? Para frente, um passinho para cima. É muito gostoso. Sempre. E eu queria te Gente, pedir, vem, quem meu bem. sabe antes Pode de eu me me pedir tudo. apresentar assim, eu vou fazer um canto. Aí, enquanto isso, o pessoal vai entrando. O que que tu acha? Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Esse canto eu aprendi com a Ana Sazanoff, Saberes da Mãe Terra. Não sei de quem é a autoria, mas quem me conhece sabe que eu adoro. E é um canto que, para mim, é muito especial. Ele traz esses quatro elementos, ele fala de nós. Então, a gente pode já começar assim com umas reflexões poderosas. Eu sou o fogo que brilha e que aquece. Eu sou o ar que consciente se expressa. Sou terra firme, semente que floresce. Água profunda, memória ancestral. Eu sou o começo de tudo, sou o plano original. Sou madre tierra, padre cielo, me aquece. Os quatro ventos me dão a direção e as estrelas conduzem meu olhar. Eu vim clarear o ser, conceber, executar. Hey, 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 deixe que eu me apresente ao seu presente. Estou te conhecendo. Canto o canto do tempo e vem com o vento e vou reconhecendo as vozes
chegou a cair o telefone aqui. Gente, eu tô toda arrepiada, eu tô inteirinha arrepiada. Que presente! Bom, e hoje não existiria, pra mim, eu acho que não existiria momento mais realmente sagrado pra gente falar sobre esse tempo interno, né? Dá pra ver na carinha, minguei hoje, minha primeira noite de lua. Então, tudo acontece no momento exato e perfeito como deve acontecer. E eu acho que presente, Catherine, que presente, que música linda, que canto lindo. E não existe melhor conexão com o sagrado, com o divino, do que começar assim, né? Então, nossa, chegou a dar uma acalentada aqui, um calorzinho, uma acalmada. Antes do nosso encontro eu já estava aqui, já estava meditando, já estava criando a egrégora. Não sei se tu sentiu, mas te chamei na meditação ali, né? Vim, eu cheguei a dar uma perdida no ritmo aqui. Opa, mas peraí, o que tá acontecendo? Eu botei um despertador porque eu tava assim, ó. Peraí, alguém tá me chamando, eu não sei o que. A gente sente, né? E é sobre esse sentir, exatamente sobre o sentir, porque somos mulheres e isso reverbera, né? O quanto ao longo da nossa história a gente tem perdido esse sentir e tem muitas vezes aberto mão do sentir por questão da nossa racionalidade. Parece que em algum momento todas nós já nos desconectamos e teve momentos, na verdade, que nenhuma foi conectada. Diante de um meio onde a indústria farmacêutica e toda essa estrutura do patriarcado vem com tanta força, a nossa desconexão com a nossa natureza interna, ela é muito marginalizada, né? Ela é muito criminalizada, como se a gente estivesse errada. E isso me traz um peso muito grande, né? Eu fico totalmente introspectiva, né? Eu fico totalmente interna nesse período. E normalmente eu fico no meu silêncio, assim, os primeiros 3 dias que eu mingo, eu fico no meu silêncio, quase que absoluto. Porque isso me traz... eu preciso dele para trazer esse acalanto, sabe? E isso acontece tão intensamente desde a minha primeira lua plantada. E como muda, né? Como transmuta o nosso entendimento sobre si mesmo, sobre a natureza, sobre como observar o fogo, a terra, o ar e a água em si, né? Toda essa umidade, toda essa transcendência. Então, nossa, Catherine, gratidão, gratidão. Imagina, a honra é toda A voz minha. é sua. A gente não, né? Na verdade, a teu convite aí com muita honra, né? Aceitei essa live e achei muito bacana o título que tu escolheu para colocar, né? O Sagrado Tempo Interno da Deusa. Pensei, uau, que poderoso, né? E hoje, quando eu tava assim, meditando, me preparando para nossa conversa, apontando algumas coisas que eu achava bacana de trazer, eu pensei assim, como a gente pode trazer esse tema do tempo interno de uma forma mais ampla, em termos de macro, para depois a gente ir para o micro, né? Para trazer para esse corpo feminino. E eu acho que o importante, assim, de iniciar é o que é esse tempo interno? O que a gente está falando desse tempo interno, né? Que nada mais é do que honrar o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, emocional, espiritual, a partir de um sentir, né? De um perceber. Como é que são as condições desses corpos para o nosso dia a dia, né? Acho que é a partir daí. E o quanto nós temos ciclos nossos particulares que influenciam isso e os ciclos da natureza,
né? Então, internamente, sim, nós temos o nosso ciclo menstrual, onde cada fase nós vamos estar de uma maneira, né? E ter essa percepção desse tempo interno do que eu estou apta a fazer, quais são as minhas potencialidades, quais são as minhas limitações naquele momento, né? As nossas fases em termos de idade, né? Quando a gente é criança, nós temos algumas potencialidades, algumas limitações. Quando a gente está na adolescência, na fase adulta, na plenitude. As pessoas também, elas se desconectaram com o ciclo circadiano, com o ritmo circadiano. Então, ao longo do dia eu tenho um ritmo, né? Ao findar, ao entardecer, eu já tenho um recolhimento. A noite é o momento do sono, do descansar. E também a gente pode trazer, de uma forma externa que também nos influencia, dois ciclos muito importantes, que é o do Sol, que são as estações do ano, né? É impossível as pessoas não perceberem a diferença no verão, né? Que a gente está para fora, que a gente quer fazer um monte de coisas. Quando tem uma lua cheia no céu, então, que tá todo mundo querendo uivar, mesmo quem tá fazendo uso de anticoncepcional, os homens também querem tudo uivar na lua cheia, assim, é impossível tu passar por ela despercebida. Essa energia, ela está em ti também, né? E também, né, eu trouxe agora a parte solar, mas também o inverno, né? No inverno a gente fica mais recolhido, mais em casa, vai ficar mais cedo, né? Assim também a lua nova no céu, mas a lua nova, algumas pessoas que não estão acostumadas a fazer essa comparação, elas nem sabem que a lua nova é o escuro no céu. Então, o que eu acho mais legal, assim, é essa percepção mesmo das estações, né? A influência do sol sobre nós. E a nossa sociedade, né, que nós estamos inseridos, ela estabelece que tempo é dinheiro. Por consequência, a gente tem que estar produzindo, a gente tem que estar com um crescimento exponencial ilimitado o tempo inteiro, né? E isso não existe, né? Nenhum ser na natureza, ele cresce de forma ilimitada. Isso seria patológico, né? Então, se exige tanto de homens quanto mulheres essa produtividade, né? A nossa produtividade, ela é medida, valorizada de forma monetária. Então, assim se começou essa desconexão com o corpo, né? Essa desconexão com o tempo interno. Com o uso dos anticoncepcionais também, dos contraceptivos, né? Onde a mulher, ela fica anestesiada, ela tem uma grande dificuldade de perceber o seu corpo. Por quê? Porque o sistema, ele quer que a gente seja linear, que a gente consiga produzir de igual a igual como os homens, né? Que não tem uma variação hormonal como nós temos com o nosso ciclo, né? Tu sabe que eu comecei o uso do anticoncepcional antes mesmo de começar a minha vida sexual. Porque quando eu menstruei, houve, né, aquele estardalhaço, não em relação à minha menstruação, mas que agora eu poderia engravidar. Né? Então sempre foi uma preocupação, uma pré-ocupação da cabeça de uma mãe, por causa de um sistema, num total, né, de que eu precisaria estar prevenida. Então, ao longo da minha vida, foi tão importante a minha conexão com o sagrado que aconteceu há mais ou menos 1 ano e meio. E eu parei o anticoncepcional tem 4 anos por causa de uma suspeita de trombose. Então, foi tão drástico, porque eu desenvolvi N problemas em relação ao meu útero, né? Existia a possibilidade de ter uma trompa interrompida, teria que fazer exame de contraste, útero retroverso, ovários policísticos, suspeita de endometriose. E aí eu comecei a dizer, não, mas eu não quero nada disso. Eu não quero isso, eu quero fazer a minha conexão com o meu corpo, porque é natural. Eu começava a pensar assim, é tão natural menstruar, eu consigo olhar para o céu e ver que eu estou mais disposta quando está a lua cheia, né? E eu sou uma filha de lua nova, então eu me renovo muito intensamente e os meus ciclos são muito casadinhos, né? Porque eu mingo em normalmente lua minguante, eu sou filha de lua nova, então, tipo, existe todo um processo que eu sou muito intensa durante todos eles. E
eu comecei a entender, depois que eu trouxe isso para minha vivência, para minha realidade, começou muitas coisas a fazerem conexão, porque a gente tem que, de certa forma, não é porque a gente usa anticoncepcional que a gente também não precisaria entender sobre o nosso sagrado, né? É como se existisse uma ditadura que o sagrado é só para quem não usa anticoncepcional. Isso, eu creio que é um entendimento de mais tempo, né? Tu precisa te adaptar a esse processo, tu precisa entender a tua natureza, para daí em si começar a acompanhar os ciclos, começar a desconstruir esse processo que foi colocado na nossa cabeça, que existe um problema em engravidar e existe um problema em menstruar, a ditadura da menstruação. E isso, na minha concepção, é absurdo, né? Como se a sociedade nos trata como se nós fossemos homens e querem que a gente sinta como se fosse mulher. Existe uma, sabe? Que não faz sentido. Como eu posso te dizer? Surgiram várias coisas aqui para falar, mas deixa eu ver por onde eu começo. Eu fiz uso de anticoncepcional por 15 anos, né? Agora já faz 5 anos que não faço mais uso. E parei porque eu tava tendo uns sangramentos de escape, assim, no meio do ciclo, né? E eu pensei, mas se eu uso anticoncepcional para não ter sangramento, ter tantos dias sem sangue, né? Na pausa, ok, mas então eu vou parar, né? E o meu filho veio de uma única relação sem preservativo, mas eu não fazia esse acompanhamento, não tinha esse conhecimento, esses saberes, né? Não tinham sido transmitidos para mim, então eu não fazia o acompanhamento do meu período fértil, que pode ser feito, né? Ter essa fertilidade consciente. E eu digo claramente, assim, são 5 anos onde um autoconhecimento extremo, né? Onde tive muitos processos assim, de limpeza também, né? E autoobservação, porque é muito mais fácil tomar uma medicação que te dá um certo grau de garantia de que tu não vai engravidar, do que tu te comprometer a observar o teu corpo, a perceber quando que tu vai estar fértil, tu chegar pro teu companheiro, né, se for uma relação heterossexual, de chegar pro teu companheiro e dizer, olha, esse é o meu período fértil, é aqui que a gente vai ter que ter um cuidado maior, porque é uma relação, né? O engravidar é dos dois. Então, assim, as mulheres com quem eu interajo e que eu estimulei a largar o anticoncepcional, faço um parênteses, não sou contra anticoncepcional, né? Eu usufruí dos benefícios, né? O que eu bato na tecla é que não há uma escolha consciente do método contraceptivo hormonal, né? Isso é que eu bato na tecla. Mas o que eu quero dizer é que, assim, as mulheres com quem eu interajo, que elas tomam essa coragem e essa autonomia sobre a sua saúde, os relatos são muito maravilhosos, né? Elas falam, assim, que durante o anticoncepcional elas se sentiam anestesiadas, realmente... Tu questiona, assim, até em terapia, em acompanhamento terapêutico, tu questiona uma mulher que está fazendo uso de contraceptivo hormonal, o sentir dela, ela tem dificuldade, né? Ela fica muito no racional, ela fica muito no mental. E no mais é isso, assim, né? A gente não é ensinada, a gente não é educada, por exemplo, pegar a menina quando tá chegando próximo dela menstruar e dizer, olha, tu vai passar a ser uma mulher de fase, né? Como diz a música lá. Sim, nós somos mulheres de fases, né? Cada período a gente vai estar de um jeito, nós temos 2 períodos de conseguir ter essa energia externa para o mundo, para trabalhar, para se doar para o outro, e na mesma proporção nós vamos ter um período de início de recolhimento e de introspecção que é impermanente, né? Não adianta a gente ficar guerreando com a gente. Eu, por muito tempo, ficava assim, né? Mas eu não quero ficar estranha, mas eu não quero me sentir desse jeito. Trazendo esse recolhimento como algo negativo. Então, ensinar para essa menina, partilhar com ela sobre isso, né? A Kathleen até trouxe um relato aqui. Fiz uso durante 20 anos e nunca me adaptei.
Quando decidi não usar mais, muitos me criticaram. Agora não quero nunca mais. Tenho 3 filhos, pouca TPM, me sinto ótima por não usar mais. Antes tinha muita TPM, fico sensível e frágil e tudo bem. Eu também. Eu tinha uma TPM que eu saía comendo até os rebocos da parede, gente. Era absurdo. Absurdo. E hoje eu sei, quando eu sinto. E é engraçado porque as pessoas te olham com cara de como se tu fosse um ET, né? Quando tu tá num grupo onde prevalentemente as pessoas não sentem e tu diz, eu ovulei. Literalmente você sente ovulando, né? E isso você consegue fazer um acompanhamento, você sente. Eu, por exemplo, tá vendo os meus olhos? Ficam extremamente escuros no período da minha menstruação. Existe uma diferença na textura da pele, na textura do cabelo, na textura de tudo. O cheiro influencia, a sua percepção, o seu movimento, a maneira como você se senta, como você age, como você sente. É tudo diferente. E não existe uma ditadura, né? Que quem cuida dessa parte do sagrado e entende que existe essa questão de uma adaptação do novo. Eu também nunca me adaptei ao anticoncepcional. Passei anos indo e voltando de anticoncepcional, que já teve períodos que, tipo assim, em questão de um mês, eu inflei tanto que eu fui parar na ginecologista por causa de 10 quilos a mais, quase. Sabe? Então, era absurdo. E dentro desse processo da concepção do sagrado, parece que, é roots. Não, é um entendimento sobre o próprio corpo, sobre a própria natureza. E é por isso que é tão importante a gente trazer essa questão da conexão interna. Como é que a gente quer olhar para fora se a gente não olha para dentro, né? Então, sim. É muito forte, assim, esse medir do tempo do relógio, né? Dessa máquina relógio. E eu sei que é difícil quando a gente está dentro de uma empresa, né? Uma empresa corporativa, onde tu tem chefe, onde tu tem metas, onde é uma pressão muito grande. Mas o que eu acho bacana quando tu tem essa percepção do teu ciclo, e aí vamos de novo. Mulheres que sangram, que menstruam, conseguem ter essa percepção do ciclo menstrual, esse tempo interno. As mulheres que fazem uso de contraceptivo, elas não menstruam, elas têm um sangramento no intervalo pela falta do hormônio, então não é uma menstruação, né? E as mulheres no climatério, em menopausa, ou as que tiveram que fazer retirada de útero, de ovário, elas também precisam perceber esse tempo interno. É um pouco mais difícil para quem faz uso de contraceptivo hormonal, mas aí sim a gente traz os ciclos externos, por isso que a gente fala das fases da lua, porque a gente tem essas fases da lua dentro de nós através do ciclo, né? E quando tu tem essa observação, quando tu já sabe como o teu ciclo funciona, nós temos algumas analogias, né, que a gente faz quando está menstruada, qual é a lua, qual é a estação do ano, quando está na pré-ovulação, ovulação, pré-menstruação. Mas eu sempre digo que é muito particular de cada mulher, o que ela sente na menstruação, o que ela sente em cada fase, né? Então, quando eu já sei que o meu trabalho me exige determinadas coisas, que eu chego em casa e eu tenho um filho que me exige determinadas coisas, eu tenho a casa, porque a mulher é assim, né? Aquela lista infindável. A gente já acorda, pega a tua agenda, teu diário, tu já sabe em que fase do ciclo tu tá, se tu não tem isso, né, com o ciclo menstrual, tu te guia de forma externa, com os ciclos da lua. E ok, então eu tô sentindo já no meu corpo que vai vir tô na pré-menstruação, já tô sentindo aquela TPM, né, que não é algo que a gente espera que seja normal, tá? Isso é mais um parênteses. Mas enfim, tô sentindo, né, que o meu útero vem trabalhando para chegar à menstruação. Olhei lá no meu ciclo que tá próximo, já passou a ovulação. Então, naquele dia, eu sei que eu vou começar a querer um recolhimento, eu vou começar a querer uma introspecção, a minha energia vai começar a se voltar para dentro, né? E isso é natural, orgânico e esperado. Eu não estou falando nada de esoterismo,
né? Isso é a nossa biologia, é o nosso biológico. Fisiologia. Então, essa energia ela vai entrando e eu não tenho mais como despender isso externamente. Então, se eu tenho, tô na TPM, vamos voltar, tô na TPM, olhei lá meu ciclo, vou começar o meu dia. Chego no trabalho, eu já sei as tarefas que eu tenho para o meu dia. E aí eu me analiso de forma internamente o quanto eu tenho de energia para despender com as minhas tarefas daquele dia. Se eu tenho uma reunião importante, se eu tenho uma visita importante, se eu sei que tem uma coisa que tem uma prioridade maior, eu me concentro e guardo essa energia para despender naquele momento. Então, se o trabalho me exige e eu não tenho condições de ter uma autonomia dentro do trabalho, não sou eu que estou gerindo o meu tempo dentro do trabalho, porque eu tenho um chefe, porque eu tenho uma equipe, eu faço o que eu preciso fazer, dando o meu melhor, nunca mais nem menos, o que eu consigo naquele dia, isso é dar o meu melhor. E quando eu chegar em casa, chego pro maridão e digo, maridão, tu vai ter que ficar com o filho, pede uma coisa pra gente comer, eu vou tomar um banho, eu vou deitar, porque agora eu preciso me recolher. Se eu tiver que lavar roupa, eu lavo roupa amanhã. Se eu tiver que fazer, se eu tiver que estudar uma coisa, dou uma esquematizada. Porque a gente faz uma lista interminável e a gente quer. A Bíblia, né? Um pergaminho. Ah, as tarefas do dia. Blá, blá, blá. Isso. Então, eleger, né, as prioridades daquele dia. E muito importante também colocar quais são as prioridades para o nosso autocuidado. Ninguém vai bater nas tuas costas e dizer, querida, vai fazer uma massagem, tu tá precisando. Vai lá tomar um banho relaxante com óleos essenciais e pode demorar o tempo que tu quiser. Ninguém vai fazer isso. Não, a Vai gente ter que tem que... colocar, né, A na gente tua tem que ter lista de prioridades. autonomia. Exato. Ó, o Alisson trouxe aqui, cara, demais esse papo. Alisson, obrigada, queridão. Muito aprendizado pra gente, os homens. Legal pra gente poder trabalhar junto na relação do casal. Exato. Isso. E é fundamental isso, de saber que esses períodos, na verdade, quando se existe um casal, é do casal, né? Exato. É o casal. Porque a mulher vai passar por essas transições e a intransigência, a força, ela não vai resolver nada, vai criar conflito nesses processos. E a mulher fica assim, mais sensível, ela fica mais irritadiça. A mulher, não existem obrigações, porque ser obrigado a alguma coisa é favorento. Mas existe a necessidade de haver esse diálogo, né, do processo interno, porque, e é uma coisa que eu me comunico comigo mesma, porque, né, sou dentro da minha solitude, de que, por exemplo, hoje eu fiquei mais quietinha, eu li, e eu tenho esses meus 3 primeiros dias, eu fico muito recolhida, porque eu sabia que, por exemplo, eu tinha que estar na live. Então eu recolhia minha energia para estar aqui, sabe, bem e tranquila e de coração aberto. As mensagens que eu tenho para responder, segunda-feira. Ninguém vai morrer, sabe? É aquelas coisas de você ver o que existe realmente necessidade. Eu sempre digo para as meninas, comecem a pontuar, se vocês gostam tanto de ser racionais, comecem a pontuar numa escala, sabe? Qual é, na escala de 1 a 10, qual é a nota que ela recebe, essa prioridade? 8, então tem que fazer. 5, faz a de 8, não faz a de 5. Aí tu fica olhando para aquela lista interminável e não dá. Kathleen, eu queria te perguntar, que tu falou sobre o diário, sobre a anotação. Eu gosto muito, eu sou toda manual, né? Eu tenho, tipo, cadernos, assim, de criativos que abre, não dá para entender nada, né? Parece que tá escrito em latim, porque tem tudo aleatório. Mas eu gosto muito do analógico ainda, né? Mas o que tu me diz sobre os aplicativos? Ai, eu sou uma zero esquerda nessas tecnologias.
Eu adoro. Eu adoro os Assim, aplicativos. ó, vou ficar te devendo porque eu fiz umas aulinhas online onde eu expliquei sobre o ciclo, sobre o diário, sobre esse tempo interno. E aí vieram algumas alunas trazendo os aplicativos. Eu falei, ai, vocês me perdoem, porque eu também. Eu sou de fazer o diagrama, né, de desenhar redondinho, e lá tenho até a minha agenda da mandala lunar. Mas, assim, gosto muito da escrita. Para mim, a escrita é muito curativa, né? Mas esses Muito, outros muito. aplicativos, assim, voltando um pouco da questão da fertilidade, eu peço atenção nos aplicativos de tabelinha, onde eles colocam que a ovulação ela acontece em torno de 15 dias depois da menstruação, e isso não é correto, tá? O que nós temos de mais ou menos fixo dentro do nosso ciclo é que nós ovulamos e de 14 a 16 dias depois nós vamos menstruar. E a tabelinha, ela faz o contrário. Ela diz, tu menstruou, tantos dias depois tu ovulou. Então, Uhum. não. É a partir da ovulação, de Ovulação. 14 a 16 dias, tu vai menstruar. Uhum. Maravilhoso. Eu, E isso a que, gente o tem que mais, considerando... o que Opa. mais eu acompanhei que tinha essa variável, eu usava o Flow, né? Mas eu não me baseava no Flow porque eu já não tomava mais anticoncepcional. Até eu conseguir entender como é que funcionavam os meus ciclos, né? Mas Uhum. até porque eu sou adepta também de fazer a mandala e eu gosto muito da observação. Eu sou muito extremamente observadora, né? Então eu olho para o céu. A minha mandala é olhar para o céu, olhar para minha natureza, sentir a minha umidade, como eu tô. Eu tô tomando mais água, não tô tomando tanta água, eu tô desidratada, eu tô muito úmida. Mas isso já é uma percepção muito interna, né? Mas eu sempre Uhum. digo, não se baseiem só na tecnologia. Até porque a mandala, desenhar a mandala, tirar um tempo para você fazer a mandala, é inspirar criatividade, é tirar um tempo para você, é o seu autoconhecimento, seu autoentendimento, é a sua autopercepção. E você tá fazendo uma coisa gostosa, sabe? Eu acho maravilhoso. Eu gosto da escrita também. Eu tenho os meus cadernos que eu escrevo os meus momentos. Tem caderno para tudo, para tudo. Tanto que um dos meus projetos é lançar um caderno criativo que tenha todos lá os meses, com a mandalinha para se montar. Então, a Catherine, já tô lançando a braba aí, tu vai participar, vai ser avaliadora desse caderno. Adoro! Ah, ai, o que estava falando que me veio? Vamos trazer para as mulheres que fazem uso do contraceptivo hormonal aí, né? Anticoncepcional, Dilmirena, mulheres em climatério, menopausa e que não menstruam mais, né? Por retirada de útero ovário. Conectem-se com a lua. De que maneira? Né? Quando tem uma lua nova no céu, quando está escuro no céu, não tem nada. Vejam se dentro de vocês, internamente, esse tempo interno é de introspecção, é de recolhimento, é uma noite escura. No que O a meu lua é. crescente, no que a lua crescente vai aparecendo no céu, então tu vai te guiando pelo céu. No que a lua crescente vai aparecendo, como essa energia vai vindo para fora dentro de ti, né? Essa energia então de planejar, de executar. Quando vai vindo essa lua cheia no céu, tu te sente mais amorosa, uma libido, né, para procriação, o cuidado com o outro, né, a afetividade, é o momento que a gente olha para o lado, né, é o momento que a gente Uhum. olha para a família, oi, como é que vocês estão? Eu tô Tudo aqui, bom? Oi, gurizada. Tu né? Ou sabe quando a gente que quer parir esse projeto para o mundo manifestar, fazer uma reunião importante, fazer visitas com energia, com clareza. No que essa lua vai minguando no céu, que é o que nós estamos agora, né? A gente está com a lua minguante, sente se começa um recolhimento, se começa a minguar dentro de ti. E no que chegar a lua nova, introspecção total. Então, é uma energia que vai de muito interna, nessa lua nova no céu, e a crescente ela vai vindo para fora, a lua cheia ela está no ápice dessa energia para fora, minguando ela vai diminuindo, e lua nova ela ficou totalmente interna e para o chão.
né? Nosso poder intuitivo e visionário. A gente precisa silenciar e ter essa quietude para a gente acessar o nosso poder intuitivo e visionário. Nós temos que ter essa quietude e essa internalização para a gente ouvir o nosso tempo interno. É nesse momento que a gente vai acessar. Não é estando na correria do dia a dia, não é estando no automático, né? Eu ouço de muitas mulheres, eu estou no automático, eu Uhum. acordo, como, vou para o trabalho, volto. Automático total, né? Tu sabe que essa questão eu até larguei ontem um post falando sobre a intuição. E as pessoas acreditam que a intuição ela tem. E falar de sagrado parece que é uma coisa. E lá vem com bruxaria. Eu disse, meus queridos, você não viu fazendo bruxaria ainda. Mas não tem só um processo racional, né? É uma questão mística. É um processo também de entendimento sobre a nossa neuroconcepção. Essa intuição, ela nos permite criar mais. E essa intuição de si, e esses dias eu ouvi um médico falando sobre isso, na verdade uma médica, uma ginecologista, que ela disse, gente, como é que vocês não vão levar em consideração a questão da lua? Porque se a lua aumenta as marés do planeta Terra, nós somos 70% água. Como é que não vai aumentar a tua maré? Como é que você acha que você não vai ser influenciado? E aí eu digo, tem toda uma outra parte realmente muito mística, mas para quem é racional, começa por aí, começa se questionando. Será você mesmo que você é uma grande coisa mesmo, um ser tão iluminado assim, o sol está dentro do seu umbiguinho que você não é influenciado pela natureza fora? É. Sabe? Eu questiono muito isso. E Uhum. se quer acreditar que é só misticismo, você está querendo manter um padrão sobre isso, né? Um pensamento limitado sobre isso. Mas, eu sempre digo, depois que entra para o sagrado, minha filha, você não quer mais nada. Você é os incensos, é os cristal, é as coisas tudo. Esse lado realmente, assim, que tu trouxe de misticismo. O esoterismo não, né? Misticismo, sim, nós temos mistérios e nós temos magia, sim, e isso, novamente, é o nosso natural, é o nosso orgânico, né? Todos temos acesso ao poder intuitivo e visionário. Homens, mulheres, todos somos influenciados pela natureza, nós somos animais. Nos esquecemos, nós somos animais, né? Como é que é? Eu só me dei realmente conta disso quando eu pari. Que aí, né? É o lado raw, Né? mais animal. Exato. E a partir dali não tem como não ter essa transformação. E é bacana quando as pessoas veem do racional e tu traz para uma vivência. Traz a pessoa para uma vivência, porque a partir do momento que isso toca nela, não tem como ela continuar pensando dessa maneira, né? Por mais que tenha influências externas, existe uma cegueira coletiva, né? Novamente, o sistema quer que a gente não tenha acesso a tudo isso, mas vai de Exatamente. cada um. E cada um também no seu processo, né? Cada um vai conseguindo assimilar e integrar conforme os seus processos, né? Eu digo assim que nós poderíamos auxiliar as pessoas a trilhar esse caminho um pouco antes delas terem que sofrer, mas às vezes parece que elas têm que dar uma sofridinha no caminho para, né, ter um problema um problema de saúde, ou daqui um pouco alguma perda, algum luto, né? E para dar esse sacudão, assim, né? De que a gente está aqui para evoluir, nós não estamos aqui só para encher o bolso de dinheiro, né? Eu vejo as pessoas adoecendo em função desse sistema, desse relógio, dessa máquina, né? Que faz com que tem que produzir, produzir, produzir. Vejo mães deixando suas crianças a maternar com outras pessoas, porque elas não têm esse apoio do sistema para poder estar maternando, né? Ou às vezes até elas teriam essa possibilidade, mas é tão forte o que a A sociedade pressão. impõe de que tem que estar trabalhando e que o trabalho, de novo, ele só é valorizado se ele tem uma remuneração, né? Então ela sai,
para deixar essa criança, falo por, né, por ser mãe, assim, as coisas que eu vejo, mas dentre outras coisas, né? Não, sem Então, sombra de dúvidas. E isso é muito pesado. Eu sempre digo, eu me permito ter esse privilégio, né? E quantas mulheres não têm? Quantas mulheres não vivem essa pressão desse sistema? E a gente precisa fazer adaptação disso, a gente precisa. Eita, a gente precisa conversar sobre isso, principalmente, né? Abrir diálogo, entender que começa. Eu sempre digo, se você não sabe por onde começar, e eu gosto muito da ciência, né? A gente veio de um ramo da ciência. A Kathleen é fisioterapeuta, né? Eu sou esteta. Então, a gente veio de uma raiz de formação científica, né? E eu sempre digo, comecem a observar o corpo e os seus cheiros. Comecem a desenvolver. Que cheiro que você tem? Que cheiro tem a sua menstruação? Né? Quando você não tomou anticoncepcional. Mas que cheiro você tem no corpo? Axila, nessa região aqui do trapézio, né? Na região da virilha. Que cheiro você tem? Que cheiro você tem na sua pele? Comece a observar isso. Comece a ver que o seu paladar muda. O que o seu corpo está pedindo para você comer, né? Então, comece a entender se no processo interno, por exemplo, quando a gente começa a observar, eu fico, por exemplo, com os ouvidos fechados. Eu tenho uma facilidade para fechar os ouvidos e eu não escuto nada. Quando eu estou minguando, eu não escuto nada de ninguém. Mas é a observação do corpo. Quantas mulheres não observam o corpo? E no grupo do Despertar, tem algumas meninas aqui do Despertar do anterior, do nosso Semente, que quando a gente começou a trazer essa intuição para o corpo, trazer essa movimentação do corpo, hoje em dia as gurias meio que se viciaram, assim, vou perguntar pro corpo antes, vou perguntar pro coração. Então, pergunta pro coração. Pergunta de fato pro coração o que movimenta, né? Então, o que está dentro é o mesmo que está fora, isso é uma lei universal, né? Hermes Trismegisto já está aí para nos dizer 3 vezes iniciado que existem 7 leis básicas para a gente cumprir. E o mesmo que está fora é o mesmo que está dentro, e vice-versa. Então, nós somos parte dessa natureza, nós somos esse entendimento também. E eu costumo dizer que dentro de um universo tão yang, de um sistema tão yang, tão forte, tão agressivo, tão visionário, tão linear, a gente está precisando dessa conexão. Quando eu digo que uma das frases do meu perfil, né, a transformação, transformaremos o mundo através da arte e da energia feminina. A energia feminina que habita em todos nós. A energia do nosso yin, a energia desse autoconhecimento, do nosso interno. E parar de achar que a gente é relógio, né? Acho que está em tempo. Sim. E novamente reforçando, né? Só vai acessar esse lado feminino, esse lado sutil, em presença, estar totalmente presente, em quietude, fazer as meditações, ou um simples contemplar da natureza, né? Quando começa a expandir esse olhar e expandir essa consciência. Nossa, quando eu vou pro parque aqui, uau, eu viajo assim, bonito, sabe? Eu não preciso de nada que me ajude, assim, sabe? Tô lá deitada, uau, e aí eu vejo as folhas, eu abraço a árvore. Eu sou aquela louca, gente, quem mora na Feliz e vai no parque e vê a louca que tá abraçando a árvore, sou eu. Eu todinha. Nossa, isso para mim é muito nutridor. Isso para mim é muito nutridor, né? Na verdade, eu tenho assim dó das pessoas que me olham e pensam, ai, que louca, né? Porque elas estão perdendo de se nutrir de uma maneira de se conectar com esse sutil.
um andar de pé descalço, né? Onde a gente consegue ter esse contato pelos pés, com as A mãos, avó na e a mãe terra. já não falavam, né? Tá dando choque, põe o pezinho na terra. Tá estressada, põe o pezinho na terra. Isso é ancestral. Gente, eu digo para vocês com toda a convicção: abraça a árvore. Tá estressado? Abraça a árvore. Sente uma energia realmente que tá contida, ela não se movimenta, a gente dissipa muita energia. A árvore não, a árvore tá ali parada, ela tá ali para abraça, sabe? Uhum. E tem que, a gente realmente. O julgamento tá todo na cabeça do outro, não é nosso, né? Sim, sim. É. É que vem essa mente racional, essa mente sabotadora, vem todas essas projeções externas, né, de como a gente deve se comportar e estar dentro dessa caixinha, né? O professor Hermógenes fala muito da normose, né? Eu vivo pouquíssimo dentro da normose, né? Às vezes eu dou uma segurada, assim, para fazer uma cena, mas, Fazer né? egípcia lá. Ou pelo menos assim eu fico mais quietinha. Mas dentro disso, assim, continuar sendo verdadeira, continuar dentro da sua essência, né? Então, respeitar esse tempo interno. Se eu tô, por exemplo, lunando, se eu tô menstruando, estou sangrando, eu dificilmente vou para algum encontro social. Ah, eu Já também não deixei saio. de, já deixei de ir em aniversário de familiar, já deixei de receber gente na minha casa. Então, o marido também já sabe, né? O Álvaro, ele já sabe sobre todo o ciclo, já sabe as fases, já começa a perceber. Isso é outra coisa que nem o Alisson trouxe do casal, né? Homens, olhem para suas mulheres, né? Enxerguem a reação das suas mulheres. Elas têm momentos de instabilidade emocional, né? Ela não tem que ser a louca da TPM. Olha com empatia, né? Isso é um processo muito lindo do casal, né? Até sendo de parceiras também, né? Observa como é que essa mulher está reagindo, se ela é de igual para igual ou se ela tem alguma diferença de ti e aceita essa diferença, né? E agora já até me perdi, comecei falando uma coisa, agora já fui em outra. Live é assim, eu sempre deixo muito livre a live, deixa Vai rolar, fluindo, deixa assim. vir. Eu gosto da live porque, assim, eu gosto de trazer essa sutileza, porque ter, parece que só o escritinho ali não traz essa naturalidade. A gente tem que buscar isso, né? Mas a gente volta de vez em quando, né? Tem mais alguma coisa aí super importante que tu quer trazer pra gente, Catherine? Que a Ai, eu gente tem acho que talvez mais 12 minutinhos. vamos cortar. Sim, o Acho que assim, Instagram me boicota horrores. talvez só para assim, concluir, né? Que a gente seja protagonista do nosso tempo, conforme a gente vai gerir esse tempo, né? Que vem também, até eu estava vendo um vídeo da Gabriela Prioli, né? E ela falou da gestão do tempo e se colocar como protagonista desse tempo. E esse tempo ele vem também de ter uma coragem de dizer não, sem culpa, e que quem escute esse não tenha uma compreensão de que não é nada pessoal. Né? Daqui um pouco, se tu me convidasse para uma live, estaria a Catherine, sim, eu quero, uau! Só que vai que 2, 3 dias, sei lá, acontece alguma coisa de vir minha menstruação e eu estou né, assim, não tenho condições. Então eu vou lá e digo, Andressa, infelizmente, eu vou ter que te dizer não. Ou daqui um pouco tu espera da pessoa, tu inclui a pessoa dentro dos teus planos e projetos, o que para ti é prioridade, né? Então tu coloca isso como prioridade. E aquela pessoa vai dizer, ai, Catherine, pois é, eu não sei. Então tu fica desconfortável de ser verdadeira com a pessoa, de dizer que não.
E o que a Gabriela fala é que a gente não deve usar o eu não tenho tempo para isso, porque eu digo aí que eu não, que tu tá impondo o que eu deveria fazer. Uhum. Então eu digo que isso nesse momento não é a minha prioridade. Respeitando Exato. esse tempo interno, respeitando essas prioridades, respeitando o dia a dia, respeitando o que esse meu corpo fala, né? O corpo também vai nos dizendo o que a gente deve verbalizar, né? Acompanho assim pessoas que vão para o trabalho de forma obrigada e elas têm dores físicas. Elas têm dores físicas pela pressão. Poxa, se o teu corpo tá dizendo e tu continua insistindo, ele já trouxe pro físico isso é real, né? Eu já Ele tá, passei por isso. tipo, A, é legítimo, né? É a legítimo, como é que tu fibromialgia, como é que tu não percebe, né? eu fui diagnosticada com fibromialgia com 24, né? E eu Uhum. digo assim, gente, isso é o corpo só pedindo. Pergunta se eu tive alguma crise nos últimos tempos. Não, não porque eu tô respeitando o meu tempo, o meu limite, o meu autoconhecimento, o meu entendimento. Eu curando a minha alma, curando esse meu processo, entendendo esse processo interno, a gente cura esse corpo. E é o corpo que nos leva para frente. Ou vocês acham que cabeça tem perna e braço? Não tem. É o corpo, né? E eu acho que esse tempo é justamente de se entender. E não existe tempo melhor para isso, né? O mundo parou e a gente precisa entender que parar é importante também, né? Sim, porém, as pessoas estão com uma grande dificuldade de parar. Elas acharam milhões de cursos online para fazer, elas estão, formações, 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 e aí vamos trazer mais uma coisa, né? Falamos do financeiro, da sociedade. Dificilmente as pessoas investem tempo e dinheiro para autoconhecimento e autodesenvolvimento. Agora, se for um curso para te ter certificado lá na parede, falo por mim também. Fui colecionadora de certificados, né? Tamo Formações junto. mil. Então, assim, e depois que eu fiz a primeira imersão que eu participei, pensei, meu Deus, como é que eu investia tanto dinheiro em curso de não sei o que para levantar a bunda da fulana, né? Não sei o que para deixar a cutis da ciclana. Então, nossa, como é que eu não investia em mim? Total. Total. Então já vamos Investir aproveitar. tempo e dinheiro, né? Exato. Vamos aproveitar esse gancho aí, né? A gente tem mais 3 minutinhos. Estamos abrindo a nossa sequência de live e é justamente por isso que eu trouxe essa deusa que eu tenho um amor e um carinho, assim, nossa, não sei de quantas vidas eu te conheço. E desde o primeiro momento, né? É, essa, essa conexão tão importante que somos nós mulheres. E é justamente por isso que eu desenvolvi esse despertar, essa imersão de autoconhecimento, né? E aí as mulheres sempre me questionam, mas eu acho que eu tenho que aprender a trabalhar primeiro as minhas emoções para depois investir num curso desses. E eu digo, gente, sou eu, mais 7 mulheres. A Catherine é uma das nossas deusas que vai estar ali nos cuidando, nos protegendo, porque é troca. E a imersão, ela é o primeiro caminhar disso. É para você começar a entender. Eu sempre digo, eu divido experiências. Não interessa a quantidade de certificado que eu tenho na parede. E a gente tem, se quiser, se alguém vier dizer, dá uma olhadinha ali, sabe? Mas não é quem eu sou aquilo dali. A gente valoriza quem a gente é, né? E a imersão Despertar da Mulher Independente, ele vem com essa força da vulnerabilidade, entender as emoções. E a Catherine vai trazer todo esse conhecimento que ela tem, né, de sagrado, de entendimento de tempo, de ciclos, de processos. E, nossa, quando você aceitou o meu convite, eu fiquei...
Eu dançava, porque eu faço a dancinha da alegria, né? Eu faço a dancinha da alegria. Quando eu fico feliz, eu faço. Tava eu aqui, ó. Parceira. A E honra é toda minha, né? Poder estar partilhando, né, Andressa? A gente só consegue conduzir as pessoas por labirintos que nós já estivemos, né? sem Então, sombra de a dúvida. partilha dessa vivência, dessa experiência, ela é totalmente diferente de conhecimento de formação específica, científica, né? Claro que a gente estuda também, né? A gente estuda também, mas tu poder trazer a tua história, tu tem essa empatia, né? Por dizer assim, ó, eu já estive aí. Exato. E então, semana que vem a gente vai ter o grande lançamento da jornada em si, depois do processo da imersão. Estamos abrindo os nossos portais aqui com a Catherine nesse dia tão maravilhoso. E convidar para que vocês acompanhem, para que vocês partilhem, para que vocês dividam, tragam suas experiências, mandem direct com perguntas para gente. E acompanhem que ao longo da semana a gente vai. Eu vou trazer segunda-feira, vamos começar já na pauleira na segunda-feira, né? Com a Solange Barantieri, que é consteladora. Depois a gente vai vir com a Zazá também, que trabalha no Mulheres Sendo. E um monte de coisa, um monte de novidade. E eu estou muito feliz. Minha gratidão, irmã. E vou lançar uma aí, você me sente se dá. Rola mais um canto pra gente? A gente tem tempo? Tem 3 minutos e meio. Acho que dá, não dá? Opa! Acho que vai! Ih! Ai, vamos ver qual que surge aí. Sol, la luna y las estrellas, las que me vieron nacer. Como bruja, como hechicera en cuerpo de mujer. Me han quemado, me han matado, pero yo vuelvo a nacer. Como bruja, como hechicera en cuerpo de mujer. Yo te pido, Diosa Madre, quiero volver a nacer. Como bruja, como hechicera en cuerpo de mujer. Gratidão, minha irmã, gratidão. Nossa, que delícia. Começar e terminar com canto. Bom, eu só quero te pedir para cantar agora. Olha que eu aceito sempre. Eu quero. Meu amor, vamos encerrando aqui para não cair, não correr o risco de eu perder a live, porque olha, o Instagram me boicota horrores, mas tudo bem, a gente sabe que é parte do processo. Mas, gente, Gratidão. Gratidão a todos que estiveram aqui. Fiquem todos com Deus, com as deusas, consigo e preservem o seu sentir, o seu amor. E, Catherine, meu amor incondicional por esse momento, por esse pertencimento, por esse presente. É mútuo, irmã. Tamo juntas. Gratidão. Então, se despeça também do pessoal, fique à vontade. Depois a gente vai encerrando. Tem uns 40 segundos. Agradecer a Pachamama, agradecer Madre Tierra, Padre Cielo, Avô Sol, Avó Lua, agradecer a todas as almas, né? Porque a nossa conversa foi com as almas também, né? Não só com esse corpo físico, não só com esse mental, mas com as almas que recordam tudo isso. E o que a gente está conversando aqui é só resgate do que já existe dentro de todos nós. Arrou. Arrou. Beijo. Beijo.